Oi, tudo bom, pessoal? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre, considerando o nosso terceiro dia de curso, a gente vai falar um pouco mais sobre clusterização. A gente deu uma breve introdução no vídeo passado, mas basicamente qual que é a ideia aqui? A ideia é agrupar registros semelhantes. Você tem uma base de dados e eu quero saber, por exemplo, quais são os clientes que são mais parecidos entre si em termos de comportamento de compra. Eu quero saber, por exemplo, quais produtos combinam com quais produtos para poder organizar, por exemplo, as prateleiras de um supermercado. É, então, tem vários parâmetros que eu posso, ou vários exemplos de aplicações que a gente pode usar isso. Tem vários casos, né, mas eu vou falar, por exemplo, do caso do Netflix, que ele agrupa os clientes para falar, assim, quais são os clientes parecidos. E, em função disso, ele sugere os vídeos. Ele usa um algoritmo de machine learning para fazer isso. E o princípio da clusterização, na verdade, é o que algumas pessoas têm chamado de aprendizado não supervisionado. Para quem está aprofundando em machine learning, acho que é bem claro o que é isso. Eu vou explicar bem rapidamente os algoritmos, né, no nível muito alto, né, mas mais para vocês entenderem o princípio que está por trás dos algoritmos de clusterização, mas principalmente a gente vai mostrar como se faz, né, como que eu faço isso no R. Acho que esse que é o objetivo, então, do curso. Vou compartilhar a tela aqui, então, com vocês, para a gente poder abordar, então, o que seria a clusterização, tá? Então, vamos compartilhar. Então, basicamente, gente, nessa clusterização, a ideia é agrupar, né? Então, a ideia então, é entender melhor esses dados, o relacionamento dos registros e fazer essa clusterização, como eu tinha falado, né, por grupo de consumidores, grupo de produtos, para poder analisar, por exemplo, uma demanda semelhante, e a gente poderia se perguntar aqui quais outros tipos de grupos que são interessantes da gente formar. Poderia ser um grupo, por exemplo, estou analisando as pedras que existem no mundo, né? Estudo a gemologia. E eu tenho lá características ou padrões diferentes para cada tipo de pedra. Tipo, o brilho, a dureza e esse tipo de coisa. Então, eu poderia gerar uma nova classificação que mostrasse para a gente qual que seria uma nova classificação em função dessas características. Posso fazer isso com as pedras, posso fazer isso com clientes, posso fazer isso com preços, com consumidores, posso fazer isso com quaisquer parâmetros que eu queira usar. Posso fazer isso com empregados de uma empresa grande, né, agrupar tipo de comportamento, esse tipo de coisa, e posso fazer tudo isso. E acho que um exemplo talvez mais clássico, que está mais próximo, né, já é clássico hoje em dia, né, que está mais próximo das pessoas é do Netflix, né, que ele sugere os vídeos, né, os próximos filmes para você assistir. Você tem também o Gênios, né, do, da Apple, e tem outros, né, o YouTube também sugere, em função do que você assistiu, ele sugere, então é muito útil. Principalmente eu usei isso sei lá, 5 anos atrás ou mais, para poder usar esse mesmo conceito que foi usado no Netflix, mas com a loja física, né? Se um cliente compra determinado produtos, por que não sugerir um outro produto que aquele grupo de clientes que costuma comprar aqueles produtos também compra? Pode ajudar a aumentar o faturamento das empresas, o que é muito bom, né? Basicamente, qual que é? Eu vou falar um pouco primeiro sobre a clusterização por hierarquia, né? O nome que vocês vão achar em inglês é Hierarchical Clustering. Então, basicamente, ele é um processo que agrupa os itens de baixo para cima formando uma árvore, o dendrogram. Qual que é esse conceito? Ele vai pegando os pontos no espaço, então, os pontos mais próximos nesse espaço, ele une primeiro. Então, aqueles ali já formaram um grupo. E aí ele vai, quais são os outros dois pontos que estão mais próximos? Une aqueles dois pontos. Aí, se aquele grupo de pontos, né, se esse primeiro grupo que eu falei, ele une com o segundo grupo, então eu formo um terceiro grupo que tem esses dois grupos dentro dele. Então, ele vai meio que formando uma árvore.
Eu vou mostrar aqui para vocês, talvez vai ficar mais claro. Mas, basicamente, eu defini uma variável aqui, que é o número de elementos do grupo. Defini aqui, como é um experimento aleatório que eu vou gerar, eu tenho que definir uma semente, né? Então, eu dei o set seed, coloquei um parâmetro aqui dentro, para vocês gerarem números parecidos. Eu coloquei a distância entre cidades, na verdade, eu estou usando o parâmetro cidades aqui, né? Que ele vai de 1 até 20, né? Eu tenho 20 cidades. Ele tem alguns valores de distância x, de distância y, que na verdade ele está dando, por exemplo, como se fosse uma latitude, uma longitude. E aí eu estou usando aquela função de run norm, que na verdade ele vai gerar números aleatórios, ele vai gerar 20 números aleatórios, com média 30 e desvio padrão 5, né? Vou gerar isso tanto para latitude quanto para longitude. E para poder gerar os dados, né? Lógico que normalmente você não faz isso aleatoriamente, você pega os dados para poder comparar. E vou gerar uma matriz aqui que basicamente ela tem as colunas, né? Ou as linhas, a latitude e a longitude, né? E o número de linhas vai ser, então, o número de elementos, ou o número de cidades que eu estou analisando. E o número de coluna vai ser 2, porque eu só tenho o x e o y para poder fazer isso. E vou jogar aqui by row igual a true, que eu quero pegar realmente por linha a linha e preenchendo. No call names, eu vou usar essa função aqui que a gente aprendeu lá para trás. Então, eu vou definir os nomes dessa matriz como sendo latitude e longitude para poder substituir esses x e y aqui. E no row names, eu vou usar o de cidades. Então, eu vou ter a cidade que eu vou chamar 1, a cidade que eu vou chamar 2. Então, acho que é ideia. E aqui eu vou mostrar como é que ficou o gráfico. Então, se eu der o comando head aqui, colocar a matriz, para pegar os primeiros registros, os 3 primeiros registros da matriz, ele vai mostrar isso aqui para a gente. Então, são números que foram gerados aleatórios, né? Então, tem números de latitude e de longitude para a cidade 1, 2, 3, e assim vai. O que é o dendrograma? O ele tem essa cara aqui, tá, gente? Então, se eu mandar plotar as dendrogram, desculpa, antes de chegar lá, vou ler um slide. Mas, basicamente, o dendrograma ele tem essa cara aqui. Então, ele foi juntando os mais próximos. E quais que eram tinha latitude e longitude próximos? Era o 3, era o 10 e o 13. Então, ele juntou. Se eu pegar esse ponto 10 e 13, ele está próximo de qual? Ele está próximo do 8, que está próximo do 17. E se eu pegar esses pontos aqui, a média desses pontos, comparar com a média desses pontos, eles estão próximos, então eu vou unir esses pontos. Então, ele vai criando aqui essa árvore de clusterização. Para fazer isso, basicamente, a gente tem que gerar uma matriz, que é uma matriz de distâncias entre os pontos. O que ele está usando aqui é a distância euclidiana mesmo, tá? Então, ele está pegando 2 pontos e calculando, fazendo aquela fórmula que deduz a partir do triângulo de Pitágoras lá, e calculando a distância, e aí ele gera essa matriz de distâncias. O padrão dele é gerar essa low triangular matrix, que é a triangular inferior, tá? Então, basicamente, ele vai gerar uma matriz, e nessa matriz ele está gerando só os dados de baixo, porque os dados de cima, a distância de 2 para 1 é igual a distância de 1 para 2, então ele não preenche. Tá? Então, basicamente, a gente vai pegar esses dados e jogar dentro dessa função, que é o hclust, né? Então, a gente vai pegar esses dados, jogar aqui dentro, e ele vai gerar para a gente, então, o HC, que é o Hierarchical Clustering. Se eu der o plotter nisso, usando lá o Base System, ele vai gerar para a gente aqui o dendrogram. E quantos grupos a gente tem, né? Vamos para um lado mais prático, né? Eu quero separar a empresa, né, considerando uma determinada distância, né? Com distâncias até 20, eu posso criar aqui claramente 2 grupos, né? Então, traçando essa linha verde aqui, eu usei basicamente o Webline, que a gente aprendeu lá na parte da aula que a gente falou sobre o Base System, mas basicamente eu tracei uma linha aqui no 20, uma linha no 11, uma linha no 5. Green, red, blue. Então, verde, vermelho e azul. Então, traçando essa linha, eu consigo ver claramente quantos grupos eu tenho. Traçando a linha no 20, eu formei aqui 2 clusters, né?
um cluster que tem 4, 7, 11, 1, 9, 12 e 19, e um outro cluster que tem o resto. Se eu traço a linha no ponto 11, eu tenho aqui 4 grupos, né? Eu tenho esse grupo aqui, eu tenho esse grupo aqui, tenho esse e tenho esse. Então, a ideia é que, à medida que a gente vai traçando essas retas aqui, a gente pode definir um número de clusters que é significativo. Esse é um jeito de fazer cluster, tá, gente? Depois a gente vai falar mais sobre K-mean, que é um outro jeito de fazer cluster. E a gente tem aqui, a gente pode usar o heatmap. O heatmap, quando só tem 2 parâmetros, latitude e longitude, ele vai mostrar uma cor e outra aqui. Mas poderia ficar muito mais colorido se a gente usasse outros parâmetros. Então, basicamente, o que ele está colocando aqui? Ele está usando latitude e longitude, está mostrando o dendrogram aqui, do lado. Então, eu consigo agrupar esses dados, poderia ter várias outras colunas. E o interessante é que esse tipo de lógica é o princípio que eles usam para reconhecimento de imagem, né? Em função do tom de cor que está aqui, tem um número associado, e a gente pode usar esse parâmetro para comparar com imagens reais. Então, ele consegue reconhecer, por exemplo, as fotos das pessoas. Então, o princípio atrás do reconhecimento de imagem, ele passa um pouco pelo heatmap, né? Que é o mapa de calor. Então, vamos falar um pouco sobre a clusterização usando o K-mean. K-mean, basicamente, antes de entrar no código, ele vai criar quantos grupos eu defina como grupos para serem criados, tá? Então, a ideia por trás do algoritmo é que ele define centroides, né, que são pontos médios, e ele vai calculando a distância. Vamos supor que eu defini um centroide aqui no ponto 45, 20, tá? Aí, a partir desse ponto, ele vai calcular a distância desse centroide para todos os pontos. E aí eu defini um outro centroide aqui no 35 com 52,5, vamos supor, definir aqui. Então, ele vai calcular a distância desse centroide com todos os outros pontos. E ele vai ligar os mais próximos, formando um novo centroide. Então, a média desse centroide com os pontos, ele define um novo centroide. E a ideia é que ele vai aproximando o centroide do centro de um determinado grupo. Esse que é o conceito por trás do K-mean, tá? Então, basicamente, é isso. Nesse caso aqui, eu defini, mandei plotar, né, a matriz que a gente fez lá atrás. Mandei plotar a primeira coluna e a segunda coluna, latitude e longitude. E mandei colorir aqui com os grupos formados, né? Então, se eu uso a função K-mean, ele vai formar os grupos, mas o nome do grupo, ele tá nessa variável cluster. Então, se eu uso K-mean, coloco o sinal de dólar aqui e coloco o cluster, ele vai colorir de acordo com cada cluster. E esse aqui é o tamanho, são parâmetros de configuração do símbolo e do tamanho desses pontos, né? Esses dois últimos parâmetros. Mas, basicamente, qual que é a ideia? Eu formei grupos. Talvez são cidades que são próximas, talvez são, se a gente usasse uma outra base de dados, talvez são consumidores que têm características semelhantes. E o interessante é que eu consigo definir quantos grupos eu quero. Então, no K-mean aqui, eu usei 3. Se a gente usasse um outro parâmetro, a gente poderia gerar, então, um outro resultado associado. Então, se a gente, por exemplo, quer gerar 5 grupos, por exemplo, eu usei basicamente a mesma função, só coloquei aqui para ilustrar. Então, ele gerou aqui um grupo de bolas pretas, um grupo de um elemento de bolas vermelhas. Isso pode acontecer, isso não garante, esse sistema de aproximação por semelhança, ele não garante que tem mais de um elemento no grupo, tá? Então, isso aqui realmente pode acontecer. Então, eu tenho aqui 5 grupos. 1, 2, 3, 4, 5 grupos.